Pessoal, boa tarde. Agora sim, já temos um grupo bom de participantes, né? Já atingimos o quórum. Então, nós vamos dar início à nossa 58ª Assembleia Geral Extraordinária do Comitê da Bacia do Rio do Sangue. Eu desejo que todos tenhamos uma boa reunião. Nossa intenção é de que ela não se prolongue demais, né? Espero que todos estejam bem. Hoje, em especial, nós teremos a presença de um novo participante, que é o Felipe Guedin Vieira, que representa a Fundai. A Yasmine está representando a Unesco, mas a Yasmine já é nossa conhecida, né? Então, mas ela também é a suplente da Melissa, né? Então, ela já também participou conosco na Assembleia passada. Nós gostaríamos que todos mantivessem, então, seus microfones sempre desligados e câmeras também. Isso ajuda a evitar a sobrecarga no sistema internet, vocês sabem disso, né? E daí, quando for necessário, façam as intervenções, né? Peçam a palavra, que não tem problema. A gente vai estar sempre sendo solícito. É importante também que cada um insira ali no chat o nome completo e a organização que representa enquanto lista de chamada e lista de presença, tá? Vocês viram aí que a nossa Assembleia está sendo gravada, a exemplo de todas as outras. É importante lembrar que nós teremos aqui 4 pontos de pauta e a nossa reunião está prevista até às 16 horas. Mas, dependendo, né, então, de como a gente vai caminhando, né, a gente pode até terminar um pouquinho antes, dependendo, então, né, da forma como a gente conseguir se organizar, tá? O presidente, gostaríamos também de informar que o procedimento da discussão e votação da AGO, ela segue a nota técnica conjunta da SDE, SEMA e Diretoria de Recursos Hídricos, número 06 de 2020, sobre as orientações a respeito, então, das videoconferências em assembleias gerais, setoriais públicas. Então, tudo aquilo que vocês já têm assim, conhecimento, né, de como deverá se proceder essa assembleia. Lembrando que depois das discussões, né, a gente fará a votação aberta de modo nominal, ou seja, eu vou chamar cada um de vocês presente na reunião e aí então a gente vai computando os votos de cada um de vocês em chamada aberta, tá? Então, para iniciar de fato a nossa a nossa reunião, né, nós gostaríamos então de apresentar a pauta da reunião, que basicamente será a discussão e aprovação da ata da Assembleia Geral, a 57ª, a discussão e aprovação da Comissão Eleitoral para conduzir o processo eleitoral de caráter suplementar para o preenchimento da vacância do cargo de vice-presidente na gestão 2022 do Comitê do Sangue. Discussão e aprovação do edital do processo eleitoral para a condução do processo em caráter suplementar para o preenchimento da vacância da vice-presidência, desculpe, né, e assuntos gerais, né? Basicamente, essa reunião, né, ela acontece exatamente por conta, né, principalmente, né, do prazo que a gente tem para poder suplementar, vamos dizer assim, fazer o fechamento, né, do cargo de vice-presidente, já que a Miriam Conceição ela não representa mais a Unesco e então por conta disso houve a vacância, entre aspas, desse cargo, certo? Então, na sequência, né, eu já colocaria em discussão e aprovação a ata da Assembleia Geral. Porém, para isso, né, eu vou pedir para que a Graziela, que está aqui conosco, leia a ata da reunião e depois, então, a gente vai para a discussão e posterior aprovação. Certo? Vamos lá. Obrigado.
Presidente, eu não sei se a leitura da ata está sendo feita em voz alta, mas estamos sem retorno de som. Ouvindo agora? Agora sim. Ah, certo. Então, vou recomeçar aqui. Aos 9 dias do mês de março de 2022, às 14 horas, em segunda chamada, os representantes das organizações membros do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga se reuniram por videoconferência, plataforma Zoom, em Assembleia Geral Ordinária para a seguinte ordem do dia. 1. Discussão e aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária, número 56, de 2 de 12 de 2021. 2. Informe sobre a vacância permanente do cargo de vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. 3. Prestação de contas do termo de fomento FEI-Hidroaguar, número 001/2021. 4. Informe sobre os encaminhamentos da proposta de contratação das entidades executivas para atender os comitês de bacias hidrográficas. 5. Aprovação do relatório de atividades do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, desenvolvidas no ano de 2021. 6. Indicação de representantes das organizações membros para compor a Câmara Técnica de Assessoramento do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. 7. Informe sobre os encaminhamentos das ações de medidas de segurança hídrica. E 8. Assuntos gerais. Em função das atividades que envolvem aglomerações de pessoas serem suspensas no Estado pelos decretos de número 507, de 16 de março de 2020, número 525, de 23 de março de 2020, e número 554, de 11 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional e combate ao contágio pelo coronavírus. As Assembleias Gerais e outras participações de membros de órgãos colegiados vinculados ao Sistema Estadual de Recursos Hídricos foram aprovadas ad referendo pela resolução CRH número 38, de 24 de abril de 2020, para serem realizados em regime remoto. Dando início à Assembleia Geral, o presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, Fernando Damiano Prego Filho, cumprimentou todos os participantes e explicou que as aprovações e votações seguiriam os protocolos da técnica conjunta. Explicou que as aprovações e votações seguiriam os protocolos da técnica conjunta, SDE, SEMA, DRHS, número 006, de 2020, que dispõe de orientações acerca da realização por videoconferência de Assembleias Gerais e Assembleias Setoriais Públicas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas de Santa Catarina. Nesse sentido, a votação seria aberta e nominal, com manifestação verbal de representante membro, mediante solicitação do presidente do Comitê Uruçanga. Depois das explicações iniciais, o presidente apresentou o primeiro ponto de pauta com a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária, número 56, de 2 de 12 de 2021, pela técnica em recursos hídricos da Aguar, Rose Maria Dami, e colocou em discussão e aprovação. Os representantes foram chamados nominalmente e, um a um, declararam aprovar com unanimidade de 23 votos favoráveis. Posteriormente, o presidente apresentou a pauta 2 e explicou sobre a vacância permanente do cargo de vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. O presidente informou que, de acordo com a deliberação CBR1, número 2, de 24 de junho de 2020, que aprova a proposta do novo regimento interno do Comitê Uruçanga, este prevê que, havendo vacância permanente do cargo de vice-presidente ou de secretário executivo, a eleição de caráter suplementar deverá ser realizada em, no máximo, 45 dias, a contar da data da vacância. A eleição suplementar visa o preenchimento da vacância até o término do mandato. O mandato vigente será realizada nos moldes das eleições regulares. Em seguida, o presidente apresentou a pauta 3 e passou a palavra para a assessora contábil da Aguar, Eli Pereira da Silva, que apresentou a prestação de contas do termo de fomento FEI-Hidroaguar, número 001/2021. Para a pauta 4, o presidente solicitou que o representante da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, SDE, Vinícius Tavares Contante,
informasse sobre os encaminhamentos da proposta de contratação das entidades executivas para atender os comitês de bacias hidrográficas. O representante da SDE explicou que, a partir do novo modelo, as entidades executivas manterão apoio aos comitês em colaboração com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, FAPESC, detalhou as atribuições das entidades executivas e os respectivos valores que serão disponibilizados para que as instituições de ensino superior possam desenvolver e atingir as metas propostas em cada comitê de bacias hidrográficas. Ao final, comentou que nas próximas semanas a SDE terá reunião com representantes do Fórum Catarinense dos Comitês de Bacias Hidrográficas e, na sequência, reuniões com cada agrupamento de comitês para definir, em conjunto com os comitês, as metas a serem alcançadas em cada indicador proposto. Posteriormente, o presidente passou a palavra à técnica em recursos hídricos para apresentar a pauta 5 sobre a aprovação do relatório de atividades do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, desenvolvidas no ano de 2021. A técnica apresentou as 78 ações, entre elas Assembleias Gerais Ordinárias, reuniões internas com representantes das organizações membros, das diferentes estruturas funcionais do órgão colegiado, reuniões externas de articulações, lançamento do plano de recursos hídricos da Bacia do Rio Uruçanga, mobilizações, entrevistas em rádios e TV, reportagens relacionadas aos recursos hídricos, postagem nos meios principais, meios de comunicação regional, estadual e confecções informativas. O presidente colocou o relatório de atividade para discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade com 21 votos. Para a pauta 6, o presidente solicitou que a técnica em recursos hídricos informasse sobre a necessidade de indicação de representantes das organizações membros para compor a Câmara Técnica de Assessoramento do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. A técnica explicou que, devido à substituição do representante da Fundação de Meio Ambiente de Morro da Fumaça, FUMAF, Natan de Souza, e este, por compor a Câmara Técnica, haveria necessidade de indicar outro representante para substituir. Como sugestão, levantou-se o nome da representante substituta da FUMAF, Silvia Sartor Rosner. Os demais representantes foram questionados sobre a indicação de outros nomes e possíveis interessados, mas todos entraram em consenso com a aprovação da representante Silvia Sartor Rosner. Em seguida, o presidente apresentou a pauta 7 e passou a palavra à técnica em recursos hídricos para informar sobre os encaminhamentos das ações de medidas de segurança hídrica. A técnica explicou todo o processo de pactuações, setorização das reuniões e para elaboração do plano de trabalho, com definições das ações responsáveis, cronogramas e parcerias. Além disso, a técnica apresentou as capacitações que foram realizadas, os números de participantes e os objetivos de cada capacitação, bem como informou sobre a realização da 5ª e 6ª capacitação que ocorrerão nos dias 16 e 22 de março, respectivamente. Para a pauta 8, de assuntos gerais, o presidente informou sobre a frequência das organizações membros do comitê e relembrou, por meio do regimento interno, que as organizações membros que tiverem 3 pautas consecutivas em assembleia, justificado ou não, serão notificadas para substituir seus representantes, titular e suplente. Posteriormente, a substituição, se houver reincidência nas faltas, a organização membro será suspensa até que haja deliberação da Assembleia Geral quanto à sua exclusão do comitê. Em seguida, dando continuidade aos assuntos gerais, o presidente informou sobre a necessidade da indicação do representante titular do Comitê Uruçanga no Condema Uruçanga. Como sugestão, o presidente indicou o representante do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, André Luiz Cohen. Nome este aceito pela plenária. O presidente comentou sobre a importância da participação dos comitês nos condemas, devido aos temas de grande relevância que são discutidos na instituição. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada pelo presidente, que agradeceu a presença de todos, e eu, Lara Possamay Wessler, lavrei a presente ata que segue assinada. Muito bem, pessoal. Lida a ata, fica a pergunta: alguma consideração dos presentes sobre a ata que acabou de ser lida? Se não houver nenhuma
Se não houver nenhuma manifestação, então a gente passaria então a votação da ata dessa reunião. Podemos iniciar? Então, a exemplo das outras vezes, eu vou começar aqui chamando o nome da entidade e seu representante, e aí então a pessoa vai falar o seu voto, ok? Também gostaríamos aqui de dar a informação, o Renan Fernandes, ele está representando o Corpo de Bombeiros. Então, Renan, para ter conhecimento, né, a gente vai chamar nominalmente aqui o pessoal, e aí a pessoa, se for favorável, favorável, se for contrário, vai dizer contrário, quem vai estar ausente, e se houver abstenção em relação à votação, tá ok? Eu vou começar pela Câmara de Vereadores de Uruçanga. José Carlos José ou Fabiano. Estão presentes? José Carlos José. Ausente? Ausente. Fumafi. Silvia Sartor Rosengue. Ou Priscila. Estou no chat, por favor. Fundac. Não, a Fundac não. A Fumafi. A Fumafi. Favorável. A Fundac, Maria. A Fundai, só um pouquinho. A Maria foi favorável? Ok. A Fundai, o Ricardo, favorável. A SIC, Miriam. Estou Favorável. vendo. Obrigado, Miriam. A REC, Giovanni D'Agostin, Marque, ou Sandro. Favorável. Obrigado. Cisam Sul, Felipe ou Antônio? Felipe, favorável. Obrigado. Uifsky. Fernando ou Pedro? Está ausente. A Unesc, a Yasmini. Favorável. Obrigado. A Abadeus, o José Carlos. José Carlos? Ele estava presente. A SEAMB, Guilherme. Tirou do chat? Não. A SEAMB, Guilherme. O Fernando, eu estou presente, na verdade, mas eu acho que me abstenho porque eu não participei da última reunião. E nós estamos com problema de representação. Tudo bem, então tá. Abstenção, ok. Tranquilo. A SEAMB já votou. O Rotary, Edna. Favorável. E Rotary, ok. Nós temos aqui 8. Está faltando um, né? Não, 9, mais um, 10, 12. Ok, perfeito. Agora, Águas de Jaguaruna. É o Rogério? Perfeito, Fernando. Favorável. Obrigado. Kazan, André? Ou Júlia? Júlia, favorável. Obrigado. Samai de Cocal do Sul, Carla? Favorável. Obrigado, Carla. Samai Morro da Fumaça, Rogério? Ou Bárbara? Ausente. Samai Uruçanga, Magali? Favorável. Obrigado. Fiesc, Thaís? Favorável. Síndice André? André ou Luiz Júnior? Ausente. Sinduscom, a Elaine? Obrigado. Favorável. Sintraf, Flávio? Favorável. Obrigado. A Copeme, o Ricardo ou, perdão, Albertino ou Wagner? Copeme? Wagner, favorável. Obrigado, Wagner. Fernando, Oi.
Eu acredito que lá em cima, no voto de abstenção do Zeca, foi invertida a instituição. Dá uma conferida depois. Tá. Depois a gente vê então no final, mas anotem ali, por favor. Vamos fazer isso, obrigado. CSESC, Ricardo ou Márcio? CSESC, Ricardo? Ausente? Colônia de Pescadores, Antônio Adílio? Favorável. Obrigado, Antônio. Então, temos aqui 1, 9, 8, 9, com mais 3, 12, ok. Polícia Militar Ambiental, Elton? Sargento Rosinei. Favorável, Rosinei. sim. Obrigado, Rosinei. A cidade, José Henrique? Antônio. Antônio. Abstenção, eu não estava presente. Abstém. Ok, Antônio, obrigado. Corpo de Bombeiros Militar, nós temos o Renan. Positivo, isso? Fernandes, mas eu vou me abster aí, visto que a gente não participou da última reunião também, então vamos se abster da votação. Ok, tudo bem. EPAGRE, Fernando, favorável. IMA, o André? Favorável. SDE tem a Isis? Isis, favorável. Ok, só vejo lá em cima Abadeus, José Carlos Virtuoso, acho que ali está como... ok. Ele não é... Ele absteve, ele não estava ausente. Perfeito? Então, está resolvido, né? Isso. Tá. Hoje eu estou presente. Perfeito. Então, hoje temos 22 favoráveis, 3 abstenções e 5 ausentes. Muito bem, pessoal. Está resolvido, então, a questão da ata da Assembleia. Como ponto de pauta 2, nós temos, então, que discutir e aprovar a comissão eleitoral para a condução do processo eleitoral em caráter suplementar para o preenchimento da vacância do cargo de vice-presidente. Então, como todos vocês já sabem, né, com o desligamento da vice-presidente, a Miriam, da Conceição, que representava a Unesco, em dezembro de 2021, está sendo necessário, segundo o nosso regimento interno, que a eleição aconteça de forma suplementar, exatamente para poder cobrir essa vacância. No entanto, o processo eleitoral somente poderá ser deflagrado a partir do momento que a Unesco, né, indicasse um novo representante. E isso aconteceu no dia 9/3. Então, depois que houve então essa manifestação por parte da Unesco, né, enquanto comitê, nós tomamos a liberdade de iniciar esse processo eleitoral justamente por conta dos prazos, né, e evitar que a gente incorra em algum procedimento, entre aspas, administrativo que não esteja de acordo com o nosso regimento interno. Então, para isso, a gente precisava, né, fazer essa aprovação de uma comissão eleitoral, né? A gente precisa dar andamento nesse processo. E para isso, então, eu vou pedir que a Rose, ela possa fazer a leitura, né, do edital da comissão eleitoral, tá? Como é que deve ser esse processo, então, de eleição. Rose? Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Então, nós temos aqui uma resolução, né? Essa resolução,
Ela é de número 1, de 30 de março de 2022. Não está... Só um pouquinho. Eu vou abrir meu áudio aqui. Rose, antes estava funcionando bem. O que tu fizeste que tu desligaste? Boa tarde a todos. Resolução CBRU número 1, de 30 de março de 2022. Estabelece a Comissão Eleitoral para redução do processo eleitoral, condução do processo eleitoral de caráter suplementar para o preenchimento da vacância do cargo de vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga e bacias contíguas, no uso das suas atribuições, tendo em vista o dispositivo da Lei Estadual 9.022, de 6 de maio de 1993, na Lei Estadual 9.748, de 30 de novembro de 1994, e na resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, número 19, de 19 de setembro de 2017, e considerando a vacância permanente do cargo de vice-presidente e conforme recomendado o regimento interno do comitê, deliberação do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, de número 9, de 2020, na seção 5, que trata da vacância e substituição permanente do cargo de vice-presidente e ou de secretário executivo, resolve, artigo 1, estabelecer a comissão eleitoral de caráter suplementar para o preenchimento da vacância de cargo do vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. Artigo 2, compete à comissão eleitoral elaborar e publicar edital contendo as normas, procedimentos e critérios para a realização do processo eleitoral de caráter suplementar para o preenchimento da vacância do cargo de vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga e fiscalizar o cumprimento do mesmo. 2, realizar a divulgação do processo eleitoral de caráter suplementar. 3, receber as inscrições e proceder à habilitação dos candidatos ou das candidatas. Decidir, em primeira instância, acerca dos recursos e impugnações impetrados durante o processo eleitoral. 5, homologar e divulgar a relação dos ou das candidatos ou candidatas. 6, acompanhar e apoiar a realização da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral. 7, promover o escrutínio dos votos. 8, homologar e divulgar o resultado do pleito. 9, assessorar nos procedimentos necessários à posse do ou da vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, eleito ou eleita. Resolver os casos omissos referente ao processo eleitoral. Parágrafo 1. As divulgações a que refere o inciso 1, 2, 5 e 8 estão relacionadas por meio do sistema, serão realizadas por meio do Sistema de Informação de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina. Parágrafo 2. Cabe à Assembleia Geral do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga decidir, em segunda instância, acerca dos recursos e impugnações impetrados
durante o processo eleitoral, antes do início das votações. Artigo 3. Eu vou ler toda a resolução, depois a gente volta a esse artigo 3, tá? A comissão eleitoral eleita é constituída por um secretário, um presidente, um secretário, né? Primeiro secretário e segundo secretário. Artigo número 4. Compete ao presidente ou à presidência. 1. Autorizar a publicação do edital com as normas, procedimentos e critérios para a realização do processo eleitoral. 2. Homologar os atos relacionados ao processo eleitoral. 3. Proceder à habilitação dos candidatos ou das candidatas. 4. Conduzir a realização da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral. 5. Promover o escrutínio dos votos e sistematizar o resultado. 6. Zelar pelo cumprimento das normas do procedimento eleitoral. 7. Submeter ao julgamento da comissão eleitoral dos recursos e impugnações impetrados em caráter de primeira instância e os casos omissos referentes ao processo eleitoral. 8. Submeter à apreciação da Assembleia Geral os recursos e impugnações impetrados durante o processo eleitoral e em caráter de segunda instância. 9. Assessorar nos procedimentos de posse do ou da presidente do comitê do vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio do Sangue. Artigo número 5. Compete ao primeiro ou à primeira secretária publicar o edital contendo as normas, procedimentos e critérios para a realização do pleito. 2. Realizar a divulgação do processo eleitoral do Comitê da Bacia do Rio do Sangue. 3. Proceder às inscrições receber as inscrições e proceder à habilitação dos candidatos ou das candidatas. 4. Divulgar a relação dos candidatos ou das candidatas. 5. Relatar todas as etapas do processo eleitoral. 6. Preparar a documentação e executar a gestão documental relacionada ao processo eleitoral. 7. Divulgar o resultado do pleito. Artigo número 6. Compete ao ou à segunda secretária ou segundo secretário auxiliar a primeira secretária ou o primeiro secretário no que couber. Artigo número 7. A comissão eleitoral disciplinada nesta resolução está automaticamente extinta no ato da posse ou do vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio do Sangue, eleito ou eleita neste caso não seja impugnado o resultado da eleição. Artigo 8. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação no Sistema de Informação de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina. Muito bem. A Rose acabou de ler, então, o processo eleitoral. E aí, a gente gostaria de conversar com vocês o seguinte: nós precisaríamos do nome de uma pessoa do comitê, tá? Eu até tenho uma sugestão, caso vocês aceitem, para fazer esse processo andar, né? Eu não sei se a Miriam está aqui na tela. Eu queria saber se a advogada Miriam poderia, de repente, presidir essa comissão, assessorada naturalmente, né, pela Rose e pela Grazi, que também conhece, né, a parte do regimento e tudo mais, né? Primeiro, eu gostaria de convidar vocês para participar do processo dessa forma. E uma vez isso, se vocês aceitarem, né, a gente até daí depois então submete à Assembleia a questão do edital propriamente dito, né, para que então o pessoal dê também seu aval. O que vocês me dizem? O que a Miriam me diz? Eu não sei se... Eu aceito. Eu aceito. Certo. Uhum. Tá. É porque vocês veem que é um processo protocolar, né? E a gente precisa, de fato, né, contar com a experiência até de né, e principalmente a questão do jurídico de um processo desses, para evitar problemas ali na frente, ok? Beleza. Então, assim, ó,
Em relação ao edital, alguma colocação? Quem quer se manifestar? Para mim está ok. Certo. A Rose ficaria como a primeira secretária e a segunda seria a Grazi. Ok. Muito bem. Então, tipo assim, ó, do jeito que a gente está encaminhado, né? Eu diria assim, se vocês, em relação ao edital que está posto aqui, tem alguma... Ele não tem muito o que ser mexido, ele tem que dar sequência nesse processo, né, Miriam? E assim, ó, o que a gente entende, né? É que a partir, sim, do momento que está constituída essa comissão eleitoral, aí vocês tomariam, né, ou então receberiam, né, as candidaturas a vice, né, e aí fariam todo esse processo, né, como foi acabado de ler pela Rose. Aham. Temos a manifestação da Edna aqui, que tudo ok. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Pode abrir o microfone, ou então pelo chat. O Zeca, ok? Desculpa atrapalhar a reunião, Fernandão. O José Carlos José entrou na reunião, tá? Não, tranquilo, Zé. Que bom que tu chegou. Já perdesse uma parte, mas agora tu continua. Então tá. Ok. Beleza. Então, assim, pessoal, é bem simples e bem objetivo, tá? Nós passaríamos novamente para o processo de votação, tá? Se todos estiverem de acordo, a gente vai fazer a chamada nominal, tá? Exatamente para poder constar, né, nos autos aqui na ata, né, dessa assembleia. Só um minutinho que vai ser aberto aqui o link de acesso. Perdão, o link não, a planilha. A Rose está projetando. Ok. Então, vamos lá. Zé Carlos, tu já chegou, já sai votando. Tu és favorável, contrário, abstência ou ausente? Não, ausente tu não está, né? A esse processo eleitoral da forma como foi lido. Eu sou favorável, Fernando. Perfeito. Obrigado. Só um minutinho. Como é que é? Eu não ouço. Tá. Só um pouquinho, Zé. Só um pouquinho. Pode repetir? Zé Bis? Alô? Zé? Bom, ele disse que é favorável. FUMAF. A FUMAF, eu vi aqui. FUMAF, a Silvia está presente? De acordo no chat. Fundac, Maria. O Ricardo. Ok. Fundai, eu vi que está ok aqui pelo Ricardo. A SIC, Miriam. Miriam? De acordo. De acordo, ok, obrigado. Tá, deixa eu ver aqui, o Sandro está de acordo, ok. Cisansu. De acordo. De acordo, obrigado. O IFSC está ausente. A Yasmine. De acordo. O Abadeus José Carlos. De acordo, obrigado. A SEAMB, o Guilherme. De acordo. Obrigado, Guilherme. O Rotary, Edna. De acordo. Ok, beleza. 11 com 12, beleza. Águas de Jaguaruna, Rogério. De acordo. Kazan, André. Júlia, perdão. A Júlia, de acordo, ok, obrigado. Carla, da Samai. De acordo. Samai Morro da Fumaça, Rogério. O Bárbara. Alô? Ausente. Não. Ausente? Magali, Samai. De acordo. Obrigado, Magali. Fiesc. De acordo. Obrigado. Cindy Seran, o André. Ausente? Eu acho que sim. Sinduscom, a Elaine.
De acordo, obrigado, Elaine. O Sintraf, Flávio. De acordo. O PM, Albertino ou Wagner. De acordo. Ok, obrigado. CESESC, Ricardo ou Zanus. Ausente. Colônia de Pescadores, Antônio Adílio. De acordo. Obrigado, Antônio. Polícia Militar Ambiental, o Rosinei. Favorável. Obrigado. Cidasc, Zé. O Antônio. Antônio. Antônio, favorável. Obrigado, Antônio. Corpo de Bombeiros Militar, o Renan. De acordo. Ok. EPAGRE, Fernando, favorável. O IMA, o André. Favorável. Obrigado. E a SDE, Isis. Isis? Favorável. Obrigado, Isis. Então, temos 26 votos e 4 ausentes. Então, tá. Então, fica empossada, né, essa comissão que vai dar, comandada pela Miriam, com a assessoria, então, da Rose e da Graziella, para dar encaminhamento, né, ao processo de eleição do vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio do Sangue. Obrigado a todos. Então, vamos já de imediato para o ponto de pauta 3. Conforme foi, então já temos como eu disse, a comissão formada, né? Então, agora nós faríamos a discussão e aprovação do edital do processo eleitoral para a condução desse processo em caráter suplementar. E para isso, então, novamente, eu peço que a Rose leia o edital de convocação da eleição suplementar para o preenchimento da vacância do cargo de vice-presidente. Vamos lá, Rose. Só um pouquinho. Você quer deixar aberto no seu? Destruição do meio ambiente. Novamente, então, o edital de convocação do processo eleitoral, o Comitê da Bacia, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga e bacias contíguas no uso das suas contribuições, tendo em vista o disposto na Lei Estadual 9.022, de 6 de maio de 93, na Lei Estadual 9.748, de 30 de novembro de 94, e na Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 19 de setembro de 2017, vem a público declarar aberto o processo eleitoral de caráter suplementar para o preenchimento, tem um eco, Fernando, da vacância do cargo de vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, com as orientações: a eleição para o preenchimento do cargo de vice-presidente referente ao mandato de dezembro de 2020 a dezembro de 2022 será realizada na Assembleia Geral Ordinária do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga no dia 20 de abril de 2022. B, o processo eleitoral será conduzido pela comissão eleitoral criada pela resolução, que nós acabamos de criar agora, 01 de 2022, de 30 de março de 2022. Do processo em geral,
Artigo 1. As regras a serem observadas para o processo eleitoral de caráter suplementar para o preenchimento da vacância do cargo de vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga serão as constantes no seu regimento interno e as dispostas no presente edital. Artigo 2. A comissão para as eleições será realizada por meio, a convocação para a eleição será realizada por meio do edital emitido pelo presidente do Comitê Uruçanga num prazo mínimo de até 15 dias antes da data da Assembleia Geral Eleitoral. Artigo 3. A Assembleia Geral Eleitoral ocorrerá no dia 20 de abril de 2022. Artigo único. O processo eleitoral será aberto e encerrado pelo presidente da Comissão Eleitoral, assim como a condução dos trabalhos. Artigo 4. O mandato para o preenchimento da vacância do cargo de vice-presidente deverá ser exercido até dezembro de 2022. Artigo 5. O processo eleitoral será conduzido por comissão eleitoral designada para a Assembleia Geral. Artigo 6. A comissão eleitoral será composta por 3 representantes das organizações membros do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga ou colaboradores externos do comitê, sendo presidida por um presidente e terá a função de conduzir todo o processo eleitoral nos termos do regimento interno e deste regimento eleitoral. Artigo 7. Competirá à comissão eleitoral solucionar os casos omissos em matéria eleitoral, surgidas no decorrer do pleito, em primeira instância, e a Assembleia Geral em segunda instância administrativa. Artigo 8. As decisões da comissão eleitoral serão tomadas por maioria simples dos votos. Artigo 9. O mandato da comissão eleitoral extinguir-se-á com a posse do ou da vice-presidente, caso não seja impugnado o resultado da eleição. Parágrafo único. Caso ocorra impugnação da eleição, esta obrigará a comissão eleitoral a atuar enquanto perdurarem os recursos, tanto administrativos quanto judiciais. Artigo 10. Os membros da comissão eleitoral não poderão ser candidatos à eleição de caráter suplementar para o preenchimento da vacância do cargo de vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, da formação e registro das candidaturas eleitorais. Você quer perguntar se alguém quer fazer alguma colocação até então? Não? Artigo 11. Obrigada, Fernando. Os candidatos a pleito eleitoral deverão ser representantes titulares das organizações membros do comitê. Artigo 12. Somente poderão concorrer à vaga de cargo de vice-presidente representantes de organizações membros que tenham estado em exercício nos últimos 12 meses, a contar da data do lançamento do edital do processo eleitoral. Artigo 13. Os candidatos ao pleito eleitoral deverão encaminhar o requerimento de registro com o respectivo, do nome do vice-presidente, que está no artigo 1, registro do candidato ou da candidata para a presidência da comissão eleitoral do dia 31 de março, que é amanhã, até às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de abril de 2022, no endereço eletrônico processo eleitoral cbhuruçanga@gmail.com. O requerimento deverá ser assinado pelo candidato ou candidata, juntamente com a cópia digitalizada das cédulas de identidade. Pessoal, deixa eu só já ir arrumando aqui
para eu não esquecer depois. Se vocês tiverem alguma colocação, vocês já podem ir levantando a mão para nós irmos arrumando, tá? Artigo 14. Não poderá ser negada a inscrição dos candidatos ao pleito eleitoral, ressalvando-se as condições em contrário prevista no edital do processo eleitoral e no regimento interno do comitê. Artigo 15. A comissão eleitoral suspenderá o registro dos candidatos ao pleito eleitoral inelegíveis a ser ratificado pela Assembleia Geral. Artigo 16. A comissão eleitoral considerará inválida os candidatos ao pleito eleitoral que solicitarem inscrição fora do prazo previsto, ou seja, depois do dia 6 de abril de 2022. Artigo 17. Encerrado o prazo para o registro das candidaturas, a comissão eleitoral providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignando em ordem numérica de inscrição todos os candidatos ao pleito eleitoral e suas respectivas denominações, contendo os nomes dos candidatos, precedendo a entrega da cópia da mesma aos representantes inscritos. Artigo 18. A comissão eleitoral deverá repassar os documentos de inscrição das chapas eleitorais com antecedência mínima de 8 dias da realização da Assembleia Geral Eleitoral à Secretaria Executiva, a qual registrará o trâmite e dará ciência à presidência. Da votação. Artigo 19. A eleição para presidência, só um pouquinho, que aqui tem um erro. A eleição para a vice-presidência será realizada em Assembleia Geral Ordinária do Comitê da Bacia do Rio do Sangue, a ser realizado no dia 20 de abril de 2022, mediante votação secreta. Artigo 20. A votação nominal será secreta e ocorrerá por meio do formulário Google Doc e seu link de acesso que será disponibilizado no momento da eleição. Artigo 21. Cada organização membro do Comitê da Bacia do Rio do Sangue poderá votar somente em um dos candidatos devidamente inscritos. Da apuração. Artigo 22. A apuração será realizada pela comissão eleitoral imediatamente após o encerramento do processo de votação. Artigo 23. A apuração consistirá no cômputo dos votos recebidos por candidato. Artigo 24. A impugnação do candidato ou da candidata eleita ou eleito somente poderá versar sobre as causas das inelegibilidades previstas neste edital eleitoral, que será proposta por meio de requerimento fundamentado, dirigido à comissão eleitoral, que avaliará a possibilidade jurídica do pedido e tomará as devidas providências necessárias. Parágrafo único. O prazo para apresentar impugnações será de 30 minutos do encerramento da apuração e o prazo de julgamento deverá ser de 30 minutos consecutivos. Caberá à Assembleia Geral funcionar como segunda instância administrativa. Caberá à comissão eleitoral possíveis impasses em primeira instância e à Assembleia Geral em segunda instância administrativa. Artigo 25. Considerar-se-á, eleito ou eleita, o candidato ou a candidata que obtiver maior número de votos dos membros votantes. Artigo número 26. No caso de empate, será considerada ou considerado eleito ou eleita o candidato ou a candidata que apresentar o maior número de idade entre os candidatos.
Eu confesso que essa frase aqui eu lutei aqui para escrever, então se alguém achar uma outra forma um pouco melhor de escrever, né, pode nos sugerir, por favor. Das disposições finais. Artigo 27. Os dados omissos neste edital serão redimidos em primeira instância pela Comissão Eleitoral e em segunda instância pela Assembleia Geral antes da votação. Artigo 28. A respectiva ata eleitoral deverá ser encaminhada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos para os devidos assentamentos. Artigo 29. Havendo a apresentação de um ou uma candidata ou candidato, será mantido o trâmite. Artigo 30. A posse do vice ou da vice-presidente será efetivada com a respectiva assinatura do termo de posse. Muito bem, pessoal. Da maneira, como vocês viram aí, né? Então, o edital está posto, né? Como a Rose acabou de falar, se houver a manifestação de alguém em relação a alguma mudança, a gente teria que definir isso já, né? Para que depois, então, a gente passasse, né, para a votação do edital. Alguém tem alguma consideração a fazer? Alguma manifestação via chat? A Rose queria uma opinião sobre aquela cláusula, sobre aquele item da idade ali, da questão do empate. Certo. O item. Aí eu acho que... Peraí, deixa eu chegar nele. Ela, deixa só um pouquinho, Miriam. Aqui. O 26. O 26. Isso. No caso de empate, será considerado eleito o candidato que tiver mais idade entre os candidatos. Que tiver mais idade. O que tiver mais idade. Mais idade. Mais idade. Entre os candidatos. Vai repetir a palavra, mas tudo bem. É isso aí? Acho que sim, aham. Tá. Não, ok. Perfeito, Miriam. Obrigado. Não. Mais alguma consideração, pessoal? Estamos em regime de discussão do edital. Só um pouquinho. Esqueci de apresentar essa parte de baixo, Fernando. Tá. Essa parte de baixo seria o registro, né, de convocação eleitoral de caráter suplementar. Então, aqui tem a comissão eleitoral, o assunto, vocês iriam preencher, então, o nome do vice-presidente, do candidato, né, o nome, o CPF, a assinatura, colocar o nome de vocês, assinar, escanear e encaminhar para o e-mail, né, da comissão eleitoral, juntamente com a cédula de identidade. Tá? Esclarecido também, então, chama aqui o requerimento do registro do candidato. Né? Tá anexo ao edital. Alguma consideração, pessoal? Nada? Nada mais havendo a tratar, então? Podemos iniciar o processo de votação? Vamos lá, então? Ok, obrigado pelo retorno, Zeca. Então, vamos lá. Resposta, Fernando? Já vamos, tais apostos aí já, então? Já estou postos. José Carlos José, tu és aí é questão de favorável, né? Estou favorável. Pode Só um estar pouquinho, favorável. só um pouquinho, deixa eu eliminar a coluna 1 e 2 aqui.
Se tu vai conseguir. Vai. Excluir coluna. É que eu estou no celular e veio uma ligação e tive que ir fora, né? Tranquilo, tranquilo. Então, José Carlos José é favorável. Obrigado, Zé. FUMAF. Okay. FUMAF é favorável, obrigado. Fundac. Fundac. Não está presente? Está favorável. Ah, está favorável no chat. Ok, obrigado. A Fundai foi favorável. Ok. A SIC, Miriam. Favorável. Ok, obrigado. A ANREC foi pelo chat, né? ANREC favorável. Obrigado. Cisansu, Antônio. Felipe, favorável. Obrigado, Felipe. O IFSC está ausente? Sim. Então tá. Unesc, Yasmini. Favorável. José Carlos Virtuoso. Favorável, obrigado. ACIAMB, Guilherme. Favorável também, obrigado. E Rotary, Edna. Favorável. Beleza. 11, 1, 12. Águas de Jaguaruna, Rogério. Favorável. Obrigado. Kazan, André. Júlia. Favorável, obrigado, Júlia. Samai, Carla. Favorável. Samai, Rogério. Rogério Sorado de Samai do Morro da Fumaça. Ausente. Ausente. Samai Uruçanga Magali. Favorável. Obrigado. Fiesc, Thaís e Rosemary. Favorável. Obrigado. Cindy Seran, André. Zunho. Ausentes. Sindos com Elaine. Favorável, obrigado. Flávio. Favorável. Obrigado. A COPEM, o Wagner. Favorável. Obrigado. CSESC, Ricardo. O Janus. Alô? CSESC? Ausente. Colônia de Pescadores, Antônio. Colônia de Pescador, favorável. Obrigado, Antônio. Polícia Militar Ambiental, Rosinei. Favorável. Sidasc, José, o Antônio, perdão. Antônio. Sidasc, Antônio, favorável. Obrigado. O Corpo de Bombeiros, o Renan. Favorável. EPAGRE, Fernando, favorável. O IMA, André. Favorável. ISDE, Isis. Favorável. Obrigado, Isis. Então, por 26 votos favoráveis e 4 ausentes, está aprovado o edital de eleição do cargo de vice-presidente do Comitê Uruçanga. Muito bem, gente. Estamos indo bem, tá? Mas nós tivemos ainda como assunto geral, tá? Por finalmente agora a questão do encaminhamento que aconteceu no Fórum Nacional de Comitês de Bacia. E para isso, então, eu passo a palavra a Rose Adame, que tem mais informações para prestar a respeito desse assunto em particular. Pessoal, no dia 23 de março, nós tivemos o 5º diálogo entre bacias do extremo sul catarinense, e nessa data nós fizemos um debate, né, com vários profissionais, inclusive do Ministério do Desenvolvimento Regional, sobre o projeto de lei 4.546, que ele propõe, né, a política, ele propõe a instituição da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, e essa política, ela fala sobre a organização da exploração e da prestação de serviços hídricos,
e ela também altera a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é de número 9433, que foi aprovado em 1997, e também algumas atribuições da ANA, né, que seria a Lei 9.984. Na oportunidade, no dia 23, esteve presente conosco nesse debate, que foi extremamente rico, o Rodrigo Rachi, que ele é o segundo presidente do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. E naquela oportunidade ele comentou que o fórum tinha feito um documento, né, apresentando algumas sugestões para esse projeto de lei, que ele é um projeto de lei extremamente polêmico, né, porque ele muda a Política Nacional de Recursos Hídricos, ele vai instituir, né, a outorga onerosa, né, que ela é como se fosse um mercado de água. Alguns gestores não gostam, né, de que se use esse termo, então, esse pessoal nos encaminhou o documento, uma proposta, né, para que fosse discutida e analisada nos estados. No entanto, o nosso fórum estadual, ele está, nesse determinado momento, ele está parado, né, em função de algumas divergências com a SDE. E para que nós não percamos essa discussão, a ideia seria que nós iríamos enviar essa proposta para vocês, e essa proposta ela tem que vir com algumas sugestões, né, até o dia 20 de abril, para que vocês encaminhem essa proposta e que nós possamos, então, encaminhar para o pessoal do Fórum Nacional de Comitês de Bacias, para que nós não percamos essa discussão, né? Nós estamos pensando em organizar a Câmara Técnica, né, para que ela levante também essa discussão. A gente tem pouco tempo para isso, mas seria uma ideia interessante. Então, nós vamos encaminhar esse documento para vocês, vamos pensar na possibilidade de reunir a Câmara Técnica para fazer uma discussão e mandar pelo menos uma proposta, tá? Sim. Bom, pessoal, conforme os esclarecimentos da Rose, eu também tive a oportunidade de participar desse momento ali do quinto diálogo, e lembro que mais pessoas do Comitê do Senga também participaram. E assim, a gente percebe como é importante, né, essa representatividade que se tem enquanto membro de comitê em assuntos polêmicos, em assuntos relevantes, como foi esse que foi conversado. Os diálogos entre bacias eu diria assim, é meio que uma marca registrada, né, da Aguar, né, da Rose, da Michele, que de forma muito proativa, né, contribuíram durante esse tempo, né, que estiveram conosco. E assim, e exatamente são essas oportunidades de conversar com pessoas de fora, entendeu? Onde a gente consegue mais ou menos se posicionar enquanto comitê, enquanto membro, enquanto organização membro, como é que a gente, de fato, contribui para que o processo possa melhorar, né? Como é que o processo possa avançar. Em especial, essa conversa que teve participando, né, dentro do quinto diálogo, e o que acontece? A gente percebe que existe eu não digo, não é uma resistência, mas existe, assim, uma grande preocupação a nível nacional, né, da forma como algumas políticas estão acontecendo, né, e que a gente sabe que muito mais do que estruturas físicas, obras de segurança hídrica, existe sim a preocupação
que haja processos de gestão do recurso hídrico. E isso não é alguma coisa que a gente vai alcançar de maneira tão fácil e de forma tão rápida, né? Principalmente, eu diria, né, até por uma condição que é o caso aqui da nossa bacia ou da nossa região hidrográfica 10, vamos dizer assim, né, e todo o litoral de Santa Catarina, que de uma certa forma ele é até bastante, eu diria assim, beneficiado, né, por precipitações, por chuvas, né? Claro, a gestão de água a gente sabe que ela é muito mais profícua, ela é muito mais intensa, onde existe maior conflito, onde existe maior demanda, onde existe maior escassez. Então, que isso sirva, pelo menos, para que a gente também pense, né, as nossas comunidades, que a gente pense, através das nossas organizações, formas que a gente pode buscar em termos de gerenciamento do recurso hídrico, né? Muito bem. Eu gostaria de informar vocês, tá, exatamente esse assunto geral que está posto aqui. Vocês sabem, né, que durante o ano de 2021, a gente lutou ali com bastante força, com bastante afinco, para que a gente tivesse uma continuidade desse processo de acompanhamento, esse processo não diria de condução, né, mas de apoiamento, vamos dizer, por parte da entidade executiva AGUAR. E aí, claro, a gente jamais vai esquecer, né, a contribuição, né, de toda a equipe que formou a AGUAR, né, e aí a gente tem que lembrar certamente com muita pertinência, né, o seu Toninho, que é o presidente da AGUAR, mas que sempre teve, né, como uma boa articuladora, uma boa, eu diria assim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento, que é a Celida Mazzucco. A Celida, durante um período relativamente longo, coordenou a equipe, né, que envolvia a Rose e a Michele, além da Sandra, além do pessoal do jurídico, além do contador, né? Tínhamos também auxiliares, que no caso aqui o Sandra também era a Grazi, né? Então, de uma maneira, eu diria assim, com muito pesar a gente tem que falar sobre isso, porque todo esse processo ele foi sugerido pela SDS como uma forma de apoiamento aos comitês, né? E atualmente, então, eu acho que vocês já ouviram o Vinícius falar em outros momentos, o Estado de Santa Catarina optou por criar uma nova forma de condução do processo, que eles chamam de ciclo 2, mas que, na atual condição, eles vão prescindir, eles não vão mais utilizar os serviços que a AGUAR, né, que aconteciam através da AGUAR. Então, dessa maneira, né, no dia de amanhã, no dia 31 de março, né, o que vai acontecer? O prazo daquele termo aditivo, eu diria assim, um termo de colaboração que foi trabalhado durante todo o ano de 2021, né, e que praticamente iniciou o termo de fomento, ele iniciou lá em outubro, ele tinha 6 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, durante esse período, aquilo que, de uma forma bastante mais reduzida de técnicos, né, de pessoas envolvidas, então ficou a Michele e a Rose, a Grazi, como é que é a contadora lá? A Grazi, mas assim, durante esse período, né, essas pessoas deram, esses 6 meses aqui, houve esse suporte por parte da AGUAR. Então, como eu falei, todo o apoio logístico, técnico, operacional, né, dos comitês eles aconteciam mediante, né, essas entidades executivas, que elas não mais passarão a figurar dentro, eu diria assim, do organograma que a Secretaria pensou para apoiar os comitês. Então, nós não sabemos ainda como é que isso vai acontecer, tá? Estamos com uma certa apreensão por conta, né,
para evitar a descontinuidade, né? Para quem participa das Assembleias Gerais, vê que duas Assembleias Gerais por ano, ou extraordinariamente, como é o caso agora da eleição do vice-presidente, né? Quem participa somente desses momentos talvez não tenha noção daquilo que acontece antes, né? De toda essa parte documental, administrativa, logística que tem que acontecer para que os comitês, enquanto nomeados pelo Estado de forma oficial, possam, de fato, cumprir de forma também, eu diria assim, legal, né, todo o compromisso que tem que acontecer. Então, fica o nosso agradecimento para a Rose, né, para a Grazi, para a Michele, né, para a Eli, para a Senilda, né, e tantos outros que passaram, né, por dentro dos comitês. O comitê, por si só, ele continua, né, só que, de certo modo, nós estaremos órfãos, né, sem um técnico que venha nos apoiar. Isso até quando? Até quando, efetivamente, a SDS, através da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, ela efetivamente consiga, então, licitar uma nova, eu diria assim, eles estão chamando de instituição de ciência e tecnologia. Normalmente está vinculado a uma universidade, né, alguma entidade que faz pesquisa. Então, esperamos, né, fortemente ansiosos por conta dessa nova modalidade que eles estão propondo, né? E, de fato, vamos ver como é que isso acontece. Só para vocês terem noção, tá? Além da equipe, além do Comitê Araranguá, né? O Lourenço, que é o presidente lá, eu estou aqui em Uruçanga, o Comitê da Bacia do Rio Tubarão também deverá se incorporar, digamos, a esse grande agrupamento que eles chamaram que deverá, então, né, termos um técnico em Araranguá, exemplo do que vem acontecendo, e aí um aqui, um no Comitê do Sangue, um no Comitê Araranguá e no outro do Comitê Tubarão. Só que, como eu falei, a gente não sabe como é que isso vai caminhar. A gente espera que a SDS dê o start, né, então, e faça acontecer. De qualquer maneira, tá, eu gostaria só de informar vocês que na próxima Assembleia que a gente vai ter para a eleição, né, então, do vice-presidente, deverá ser feita ainda, eu acho que uma participação da Rose muito forte, porque ela de fato, que dá o suporte enquanto técnica ao processo dos comitês, né? Então, deverá ser também apresentado, né, um resumo, né, do trabalho que elas desenvolveram durante esses 6 meses, né, desse termo de fomento que foi assinado, mas que se encerra na data de amanhã. Então, pessoal, isto posto, tá, eu gostaria de deixar a palavra aberta, se alguém quiser se manifestar, fazer alguma consideração, né? Senão a gente se encaminha, então, para o final da nossa Assembleia. Antes, porém, só um pouquinho, Zé. Eu quero só avisar, me parece que ainda estão faltando algumas pessoas que não assinaram a lista de presença. Está ali no chat, tá? Então, abre o Google Docs ali e faz a sua inscrição lá, a sua lista de presença. Tá bom? Por favor, Zé, fique à vontade. Então, boa tarde agora em áudio a todos, né? Já finalmente da nossa Assembleia. Eu queria fazer um registro da importância que acabou ocorrendo agora, que eu já tinha defendido anteriormente, né? Que o grupo do comitê, no meu entendimento, deve permanecer aberto à participação, porque forma-se um vazio, uma falta de discussão. Eu acredito que o espaço do grupo do WhatsApp deva ser mantido aberto.
Eu acho importante que a gente troque informações e, naturalmente, um ou outro problema que possa ocorrer tem que estar administrado, problemas que devem ser administrados por um protocolo interno para todos nós, né, do que a gente efetivamente deve postar ali, né, e que não discussões políticas de outra ordem que não seja o foco do comitê. Então, eu queria fazer esse registro da importância e espero que se mantenha dessa forma, aberto, para que a gente possa ter uma dinâmica de diálogo ali, senão a gente fica realmente muito isolado, né? Então, de repente deve haver um outro espaço apenas para envio de informações, e esse espaço aqui, no meu entendimento, deveria permanecer aberto para que nós pudéssemos conversar, trocar ideias sobre as questões hídricas, né? Como tem, enfim. Essa questão. E eu queria fazer uma pergunta, Fernando, se porventura essa mudança aí, né, a gente lamenta, eu sei que é uma coisa difícil, mas em que pé está em relação a esse edital? Vai rolar mesmo agora? O que está acontecendo? Assim, Zeca, a pessoa mais indicada para falar a respeito desse assunto seria o Vinícius, né? Mas nós tivemos a oportunidade de já conversar com ele em vários momentos, né, de forma coletiva, vamos dizer assim, os 16 comitês, né? E segundo ele, né, o processo como um todo está formatado, está pronto, está na FAPESC, tá? A FAPESC deverá liberar, vamos dizer assim, como é que chama, o edital, né, de chamamento para que isso aconteça, né? Mas a rigor, né, pelo que ficou claro para nós, os comitês terão muito pouca ingerência em relação a todo esse processo, né? A gente de certo modo, a gente não atua como, vamos dizer assim, a gente não atua como protagonista, a gente atua como beneficiário dessa ação, né? Então, enquanto Estado, né, ele fez alguns comentários de como é que a coisa está caminhando, né? E tipo assim, ó, e temos que aguardar porque, como foi dito, né, todo esse processo, eu diria assim, ele não sofreu essa discussão ampla que a gente gostaria que acontecesse de forma, eu diria assim, no mínimo democrática, né? Tipo assim, se tu está propondo, né, que alguma coisa mude, né, e essa mudança ela vai ao encontro de atender ou de ajudar, né, um comitê, como a gente sempre fala, né, os comitês, nós somos ainda bem incipientes do ponto de vista de organização, do ponto de vista de gestão de água, então a gente tem dificuldades quanto a isso. Então, eu diria assim, ó, o comitê poderia ter sido, os comitês, né, os membros de comitês poderiam ter sido muito mais ouvidos, talvez, né, e ter se criado um diálogo muito mais construtivo, vamos dizer, tá? Mas, como eu falei, isso infelizmente, é muito claro, é um caminho de mão única. Ele veio, ele não foi construído, né? Então, essa é a condição. Por isso que não dá para a gente falar muita coisa, a não ser aguardar o encaminhamento, né, daquilo que está sendo proposto pelo Estado. Então, a verdade é que, Zeca, a verdade é que o Estado tem testado modelos de gestão dos recursos hídricos, né? Mais um modelo foi testado recentemente, que foi as entidades executivas não nível de agrupamento, e agora está se passando para um novo modelo com um nível de agrupamento maior. O problema é que você fica testando essas coisas em nível administrativo e aí você acaba deixando de praticar a função do comitê no nível executivo, ou seja, no nível legislativo, né, e consultivo. Então, fica-se muito dentro do meio e pouco na atividade fim.
Então, espera-se, claro, que esse novo modelo ele seja de sucesso, mas nós temos um histórico aí, eu diria, de que poderíamos concluir como modelos fracassados, porque eles não foram levados adiante e essa mudança está sendo promovida. Mas isso brinca com aqueles que estão envolvidos e dedicados, comprometidos com a gestão dos recursos hídricos, é claro. Entendo que a posição dos comitês é negativa para esse novo modelo, porque com certeza vai botar isso numa escala maior, não vai centralizar mais, né? Tem seus pontos positivos e negativos, mas é lógico que os comitês ficariam contra. Agora, vamos acompanhar, é claro, espera-se que tenha concorrência nesse processo seletivo entre entidades, e não se... Eu até mesmo pedi a palavra na última Assembleia e comentei sobre isso com o Vinícius, mas espera-se que tenha concorrência, espera-se que tenha cada entidade com suas equipes técnicas e que a melhor vença, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu tendo acompanhado nos últimos anos, aí, 10 anos, né, sobretudo há 6 anos atrás, que a gente fazia frente com o Fórum Catarinense, a gente tem um problema sério de governança, que o gestor hídrico do Estado, ele está suscetível a essas nuances políticas que vêm a cada governo. E no meu entendimento, eu tenho feito defesa do fortalecimento que se leve para os municípios a gestão hídrica como algo que tenha que ser feito localmente também, com o aporte do comitê. Se a gente não conseguir mobilizar a sociedade no local, a gente vai ficar sempre refém dessa situação, porque os comitês, na prática, já faz muito tempo, eles não chegam no contexto de consecução, de efetivamente a gente ter gestão hídrica na bacia a partir de ação nos municípios, onde ocorre efetivamente o território da bacia, onde estão os usos, enfim. Então, nós temos um problema sério de governança, que nos deixa refém. A gente faz todo um processo, as pessoas participam, como, né, essa nossa participação, a tua, Ricardo, os demais colegas todos aí, e a gente não consegue ver a gestão hídrica se concretizar. Então, há aí pela frente um grande desafio que, a meu ver, tem que tentar chegar nos municípios, e isso ainda está distante. Muito bem. Assim, o que eu comungo de várias opiniões que foram emitidas pelo Zeca e pelo Guilherme, eu também comungo delas, tá? E eu diria assim, Zeca, a governança, na minha humilde concepção, ela deveria partir muito mais de dentro da bacia em si, das entidades das organizações membros que fazem parte. Vamos lá, do PIB, Produto Interno Bruto da bacia, tá? Porque o PIB da bacia é também um formador de opinião política. E se a gente tem problema de governança, essa governança, da forma meio mão de ferro do Estado para com os comitês, é porque, de certo modo, a gente não está exercitando a nosso dever de cidadão democrático, mas de bacia para cima. Então, é muito fácil dizer, pai, eu preciso de dinheiro, né? Mas talvez seja mais difícil a gente dizer assim, olha, eu estou fazendo a minha parte e aquilo que eu faço tem um valor. Então, talvez essa condição paternalista de a gente esperar não seja a mais coerente. Mas, para isso, a gente precisa que outros, vamos usar a palavra bonita, né? Outros stakeholders hídricos que demandam de água, precisam da água, participem mais ativamente. Senão, novamente, nós teremos, né, condições impostas pelo Estado que, de certo modo, elas não vêm ao encontro do desejo, não vêm ao encontro daquilo que, né, quem está residindo dentro da bacia, né, efetivamente se aproprie. Eu sei que isso é conversa é longa, né?
jamais a gente vai encerrar e discutir o assunto por si só, mas é importante que os representantes das organizações membros se façam ouvir através dessas palavras, dessa construção de ideia que nós estamos colocando, que cada um de nós está expressando, para que, efetivamente, tipo assim, ó, pensem no recurso hídrico, tá? Como algo que, se a gente não cuidar e se a gente não conversar, né? E aí talvez a gente tenha que se apropriar de muitas falas da Rose, da Yasmine, da Michele, né? Do grande parlamento que é o Comitê de Bacia, em relação ao assunto hídrico. Como eu falei, o assunto não acaba por aqui, né? Mas que fique para a gente, assim, ó, e construindo ideias, afunilando desejos, né? Para que a gente possa ter uma participação mais cidadã. Certo, pessoal? Eu gostaria de pedir para que todos abrissem suas câmeras, né? Vai ser um momento histórico também, né? Vamos abrir as câmeras aí para a gente, então, fazer uma foto, né? Como talvez talvez a última, né, Rose? Não, enquanto aguarda, né? Porque depois, tá. enquanto aguarda. Certo, pessoal? Vamos lá. Todos abram suas câmeras aí para a gente fazer uma foto legal. Temos 29 participantes aí. Cadê a turma que vai fazer a foto? Quem é que faz a foto? Tá bom. Tá todo mundo aparecendo aí? Eu vi ali que tinha ainda, deixa eu ver, o Antônio, já a Carla e o José, todo mundo já assinou. Ok, beleza. Então tá. Sorriam, você está sendo filmado. Vocês têm que ficar sorrindo bastante aí. Beleza? Brasil. Ainda, calma aí, mais um pouquinho. Deu? Então, pronto, pessoal. Estamos finalizados com a nossa assembleia. Muito obrigado pela disponibilidade de cada um de vocês, tá? E fazemos o registro para que a gente continue, né? Lutando por esse bem tão precioso, sabe? Cada entidade membro, eu vou dar só um depoimento, né? Enquanto EPAGRE, a gente tem procurado, dentro do nosso corpo técnico, levar o conhecimento do que é o comitê, como é que ele funciona, por que ele existe, tá? E assim, ó, e uma série de ações que são normais, né, da nosso dia a dia enquanto epagrianos, a gente procura associar sempre, né, a questão água, a questão comitê, né? E essa é a forma como entidade membro que eu acho que a gente pode contribuir. Se cada um de vocês, enquanto representante, enquanto entidade membro, pudesse também dar uma pequena contribuição, o conjunto da obra ia ser uma sinfonia. Tá bom? Beijo no coração de cada um aí. Fernando. Tudo bom para vocês? Fernando. Oi. Tem alguém aí do comitê que representa o comitê no Conselho Regional de Meio Ambiente da REC? Não lembro de Conselho Regional de Meio Ambiente na REC. Nós temos o colegiado de secretários de Agricultura. Ô, Fernando. Oi. Fernando, ele deve estar se referindo ao colegiado de meio ambiente da ANREC. Certo. Colegiado de meio ambiente também. Eu não sei se tu tens conhecimento, tem o colegiado de meio ambiente? Tem o colegiado de meio ambiente. O comitê, eu acho que não está representado. Todos os secretários ou diretores de meio ambiente da ANREC fazem parte desse colegiado. Perfeito, perfeito. Então, acho que a Maria, que é da Fundação de Meio Ambiente de Cocal do Sul, deve estar lá. Sim, com certeza, vários... Oi? Maria, a Silvia. O Ricardo, acho que da Fundai. Sim. O Ricardo da Fundai também. Então, de alguma maneira, existe a participação, sim, mas não diretamente enquanto comitê, mas sim pela presença dessas pessoas enquanto a sua organização membro participante do comitê, ok?
Eu digo isso porque nós temos que ver até onde que a gente pode ir em relação à nossa atribuição executiva, né? Acho que o dia que o comitê começar a baixar resoluções e submeter essas resoluções ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aí sim nós vamos estar trabalhando na atividade fim. Essa atividade de eleições, tudo mais, é importante, é claro, está no regimento, mas isso é atividade meio. Só que, basicamente, o que acontece no Estado hoje é resolução para definir quanto de água pode ser captado, cada bacia hidrográfica dentro dos seus planos de recursos hídricos. Só que a nossa atribuição vai além disso, por exemplo, agora será discutido as novas faixas de APP. Os municípios vão decidir isso no contexto do plano diretor. Provavelmente aí a REC, pelo que eu já andei conversando com colegas profissionais, vai se definir uma única faixa de APP para todos os municípios da REC. Só que você falar em APP é a mesma coisa que falar em água. Então, até onde que nós podemos ir nesse sentido? Então, por isso que é bom alguém, caso isso seja definido lá no escopo do Conselho de Meio Ambiente da REC, que esteja lá representando o comitê para dar a sua contribuição e manifestar seu voto. Porque a APP é manutenção de água dentro da bacia, né? Manutenção de disponibilidade hídrica. Então, isso que eu queria colocar, até onde que a gente vai, né, nas nossas deliberações em relação a questões técnicas, se é só lá dentro da água, no rio, ou a gente pode avançar nas áreas de APP. É bem importante a gente discutir isso lá no Conselho Estadual de Meio Ambiente, Conselho Regional de Meio Ambiente, na REC, caso venha se padronizar essa faixa de APP em áreas urbanas consolidadas. Não porque, é claro, um conselho, é um colegiado, tá? É um colegiado. Debate os assuntos importantes da região. Ok, assim, ó, eu imagino que nas futuras reuniões de comitê a gente pode, né, se tiveres algumas ideias, Guilherme, é importante que tu mande isso por escrito para a gente, sabe, e tendo, né, suporte, conhecimento, informação, tem matéria-prima, vamos dizer assim, para sustentar, né, essas ideias então, enquanto comitê. Não tenha dúvida, eu acho que é o nosso caminho, tá? Muito bem. Então tá, uma boa tarde a todos vocês, tá? E vamos aguardar a chegada, então, desse novo tutor, certo? Um abraço a todos, pessoal. Tudo bom? Valeu, Fernandão. Obrigado aí.